Olá, amigos da comunidade Windev, sejam bem-vindos à aula número 64 do Guia Windev 2024. Desenvolvendo serviços com o Windev 2024 Parte 2, programando um aplicativo de monitoramento, sempre com o patrocínio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, e da Pedroso Automação, a sua empresa de desenvolvimento em Windev, WebDev e Windev Mobile. Nosso agradecimento especial a toda a comunidade Windev, que sempre prestigia o nosso trabalho no objetivo de desenvolver cada vez mais a difusão da linguagem W no Brasil e nos países da América Latina. Muito obrigado. Na nossa aplicação WD Monitora, nós vamos criar um controle do tipo tabela vertical. E vamos definir agora pelo menos 4 colunas. Vamos clicar em Next. Aqui, coluna vertical. Dá para 4 colunas aqui. Então, a primeira coluna vai ser a coluna diretório. É do tipo texto. A segunda coluna vai ser a coluna arquivo, também do tipo texto. A terceira coluna eu vou chamar de ação e vai ser do tipo numérico. E a última coluna é nome antigo, é do tipo texto. Finalizamos. Vamos ignorar essa mensagem por enquanto. Então, tem um controle aqui e eu vou mudar aqui o nome dele, Table Description, para Table Modificações. Agora vou confirmar, dar um Apply aqui, OK. Continuo ignorando isso aqui porque é uma procedure global, depois eu vou passar o controle tabela como parâmetro na função. Então, aqui, diretório. Agora vou eliminar temporariamente essa mensagem. Isto. Então, agora sim posso trabalhar sem incômodo dos avisos. Então, aqui vai ter o nome do diretório, o nome do arquivo, a ação e o nome antigo. Tá? Uma tabelinha bem simplesinha aqui. Agora vamos fazer um ajuste aqui. Com um Shift aqui, deixar menor. Aqui também com Shift, deixar a janela menor. Pronto. Então, está criado o controle tabela. Não vou fazer nenhum refinamento, porque depois essa tabela nem vai aparecer. Ela simplesmente vai estar aí para receber temporariamente uma espécie de log das modificações. Tá bom? Vou ajustar o tamanho aqui também. Pronto, agora tenho a tabela criada e vou fazer o desenvolvimento das rotinas. Voltando ao controle tabela, eu vou até a sua descrição e no conteúdo eu vou definir que é programaticamente, tá? Aqui os detalhes da tabela. Então, vejam que é uma tabela comum, populada em memória, tá? Aqui nos detalhes nada excepcional, simplesmente ela não vai estar ligada a nenhum arquivo, tá? Então, OK. Agora vamos fazer a chamada de um procedimento que vai usar essa tabela.
Agora, na nossa coleção de procedimentos, ou seja, em Global Procedures, nós vamos abrir aqui para ver uma nova função que nós criamos aqui, que é a função add na tabela. Qual que é a finalidade dela? Criar um arquivo txt com a última ação realizada na pasta. Então, a sintaxe é add na tabela, nome do diretório, nome do arquivo, ação e nome antigo. O nome antigo vai ser usado quando o arquivo for renomeado. Os parâmetros que serão passados, nome do diretório é uma string, nome do arquivo é outra string, e ação é do tipo inteiro, né, tipo int, e nome antigo é outra string. Então, a procedure add na tabela recebe como argumento nome do diretório, nome do arquivo, ação e esse nome antigo. Declaramos as variáveis para controle do arquivo. Então, valid do tipo int, resclosify também é do tipo int, para quando eu for fechar o arquivo. Agora vamos criar um controle tabela em txt. Então, vamos criar um arquivo txt usando a função fcreate. Então, valid fcreate monitor.txt, que é o nome provisório do arquivo. Mostramos uma mensagem de erro se não for realizada a ação, com error-info. Agora vamos preencher o arquivo com o conteúdo da variável. Essa ação realizada é string e a realização depende do parâmetro ação. Então aqui tem algumas constantes da função de monitoramento do arquivo. Então, eu tenho a fwCreateFile, então ela vai criar um arquivo. fDeleteFile vai apagar um arquivo. Então, isso aqui vai ser o número 1, fModifyFile, modificando arquivos, fRename vai ser o número 8 e assim por diante. Então, esse conteúdo é do tipo string, vai montar uma linha no arquivo com o nome do diretório, mais pipe, mais nome do arquivo, mais pipe, mais ação, mais pipe, mais esse nome do arquivo, mais cr. Daí nós salvamos fsave monitor mais data e hora.txt, passando como parâmetro essa ação realizada e esse conteúdo. Chamamos a função table modificações, passando esse conteúdo como parâmetro. Fechamos o arquivo e deletamos o arquivo temporário monitor.txt. Vamos abrir agora a função table modifications. É uma procedure que recebe como argumento conteúdo, table de line da janela de modificações, do objeto tabela modificações, passando o conteúdo extraindo as strings. Então, na primeira ocorrência do pipe, eu pego o conteúdo, na segunda ocorrência, eu pego o nome do arquivo, e na terceira, eu pego. Primeiro eu pego o diretório, depois o nome do arquivo, depois a ação e depois o nome antigo. Feito isso, então, tem essas duas funções e eu já posso executar o meu procedimento. Então, com essas duas funções, ele estará realizando as ações quando alguma coisa ocorrer na pasta temp da unidade C. Vou executar o meu projeto em modo de teste. Ele recebe a minha solicitação e devolve que o diretório ctemp será monitorado a partir de agora. Então, enquanto tiver aberto o aplicativo embaixo, esse diretório será monitorado. Vou abrir aqui no Windows Explorer a pasta temp da unidade C. Notem que ela está vazia. E vou abrir também a pasta exe do meu projeto WD Monitora. WD Monitora, que também vai estar vazia. Então, aqui WD Monitora, pasta exe, está vazia. Agora,
vamos lá na pasta temp da unidade C e vamos criar um arquivo. Então, novo documento de texto, vou chamar ele de meuteste.txt. Vou abrir esse arquivo. Vou escrever alguma coisa dentro dele. E vou salvar. Agora vou fechar o arquivo. Vou criar um novo documento de texto aqui. Vou chamar de outroteste.txt. E vou abrir esse arquivo, escrever dentro outro teste. Vou salvar e vou sair. Vamos até a pasta EZ agora do nosso projeto. Então, My Projects. Vamos ver aqui, WD Monitora. Dentro da pasta EZ, eu tenho alguns arquivos que foram criados. Então, o mais novo é a última ação que eu fiz lá. Então, o arquivo foi modificado. Aqui eu tenho a primeira ação que foi criado o arquivo documento de texto. Ok? E assim, para cada ação que eu realizei, ele gerou um arquivinho aqui com data e hora. E na minha aplicação aqui, ó, ele fez as gravações no controle tabela. Então, primeiro ele cria um arquivo com ação 1, depois ele renomeou o arquivo com ação 8, tá? Renovou o meu texto para de novo documento de texto. Fez a mesma coisa aqui. Então, eu criei um outro arquivo e ele, depois, quando eu salvei, ele renomeou com a função 8 e, em seguida, ele modificou esse arquivo com a função 4. Com essas opções, então, o que aconteceu com a pasta foi logado nessa tabela. Naturalmente, no momento em que eu saí da minha aplicação, a tabela ficou vazia, porque ela não está ligada com nenhum arquivo. Como eu vou transformar isso num serviço, eu vou modificar o meu código para que as ações que ocorram sejam gravadas no arquivo FIC do meu aplicativo. Acessando o nosso projeto, vamos até a sua descrição, vamos até a análise. Observe que não tem análise, então vou criar uma análise. Então vou chamar ela de WD Monitora.ana, vai ficar nesse diretório aqui, vai ser um HFSQL Classic. E vamos criar, então, uma nova descrição de arquivo. Vamos chamar de processo. Cada registro representa um processo. Vou dar um next. Next. Então, vamos lá. Vamos mudar aqui para ID processo. ID do processo. É uma chave automática, chave única. Agora eu vou ter o diretório
Do tipo texto, eu vou pôr aqui com 255 caracteres. O arquivo do tipo texto com 255 caracteres. A ação do tipo numérico. Então, ação vai ser numérico com 4 caracteres inteiro. Vamos formatar ele aqui assim. E vou colocar aqui o nome antigo. Então, aqui nome antigo. Também vai ser uma string de 255. E, finalmente, data, hora. Então, aqui vamos pôr data e hora da operação. Vai ser do tipo date, com o subtipo date and time, hora, minuto, segundo, centésimo de segundo. Vou aplicar aqui. Então, foi criado esse arquivo processo aqui. Vou salvar essa análise e vou sincronizar com o meu projeto. E agora vou fazer as modificações necessárias para que, ao invés de ele gravar num controle tabela, ele grave num arquivo da minha aplicação. Onde vai mudar? Então vamos lá. Aqui em Global Procedures, tem uma procedure add na tabela, tá, que chama table modificação, passando com argumentos S conteúdo. Então vamos abrir table modificações e vamos alterar ela agora. Então, em vez de table add line, eu vou comentar esse código aqui e vou passar as informações do meu projeto. Então, eu tenho uma tabela processo. Então, h-reset processo. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Processo ponto diretório é igual extract string 1 conteúdo, certo? Agora processo ponto arquivo igual a extract string conteúdo no índice 2. Agora processo ponto ação é igual a extract string s conteúdo 3. Vamos jogar para cá. Agora processo ponto
nome antigo é igual a extract string com separador pipe no índice 4. Em seguida eu vou gravar processo ponto data e hora igual a null. HDD processo. Finalizamos e vamos rodar agora a nossa aplicação. Executando o aplicativo. Então o diretório passa a ser monitorado. Embora esteja mostrando o arquivo tabela, ele não vai gravar. Aqui no temp, eu vou criar um novo arquivo. Documento de texto, meu teste.txt. Vou abrir ele, então, abrir e vou colocar dentro do meu teste. Vou salvar e vou sair. Tá? Agora vou criar um outro arquivo. Então, novo documento de texto, outro teste.txt. Vou abrir ele, vou escrever dentro dele, vou salvar e vou sair. Agora esse outro teste eu vou clicar com o botão direito e vou renomear ele. Então, renomeado.txt. Ok? Vou fechar a minha aplicação. Então, na minha pasta, ele criou os arquivos com o nome monitor, tá? E se eu abrir esse arquivo, ele vai ter lá dentro a ação que ocorreu. No meu arquivo processos.fic, eu devo ter as linhas dessas ações gravadas. Vamos abrir. Estão aqui. O que aconteceu? Eu criei um arquivo novo, salvei esse arquivo, alterei ele, tá? Modifiquei o arquivo, criei um outro arquivo, abri ele, criei e aqui eu renomeei. Tá? Se eu for lá no meu aplicativo agora e executar ele outra vez, então o diretório vai ser aberto novamente. Eu vou até a pasta temp e vou apagar esse arquivo renomeado.txt. Aqui clicar na lixeira, apaguei ele. Tá? Já deixa eu fechar aqui e vou outra vez na minha pasta, na pasta exe da minha aplicação. Então aqui, My Projects. WD monitora. Tá aqui, vou abrir o processo. E esse arquivo recebeu a ação 2, que é a exclusão. Tá? E aqui estão as unidades de tempo em que isto ocorreu.
Se eu abrir aqui na minha aplicação o último arquivo aqui, abrir, apagando arquivos, renomeado TXT, com o índice 2, que é o índice de que o arquivo foi apagado. Isso prova para mim que as funções de monitoramento estão funcionando adequadamente. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer a transição dessa aplicação que eu tenho que executar para que o monitoramento ocorra, para que ela fique sendo um serviço que poderá ser iniciado automaticamente ao abrir o meu sistema operacional. Por hora, agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.